Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz, que estamos nesta noite para compartilhar da palavra de Deus com os nossos irmãos e irmãs, aproveitando essa oportunidade que Deus está nos concedendo nesta noite. Já tem um bom tempo que eu não venho ao púlpito, e o nosso pastor nos convidou a estar aqui nesta ocasião para estar compartilhando da palavra do Senhor. Diante de tantos desafios que eu tenho enfrentado e passado, nada melhor do que falar a respeito de restauração. Falar a respeito do Deus da restauração. E tem um texto sagrado que eu gosto muito desse texto, que é o Salmo 126. O salmista, ele expressa nesse salmo algo muito importante e que vem ao encontro das nossas necessidades, cujo título esse salmo tem: Consolo para os que choram. E o salmista, no Salmo 126, ele expressa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Gosto muito desse salmo. E o tema da nossa mensagem desta noite é o Deus da restauração. Deus de esperança, Deus de alegria e Deus de testemunho em meio às adversidades. Todos nós enfrentamos lutas, adversidades, e precisamos vencer essas lutas e essas adversidades. E o Salmo 126, ele é um cântico de alegria e de esperança, celebrado pelo povo de Deus após um grande livramento. E é interessante que o texto expressa a experiência de restauração após o período de sofrimento. E ele destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. E o Salmo nos ensina sobre a soberania de Deus, sua bondade em restaurar o seu povo e a certeza da nossa esperança futura em Cristo. Portanto, irmãos, eu, às vezes, quando estou aí pela cidade, nos consultórios normalmente, surge o assunto: como você está vivo? Eu sempre falo, pergunte a ele. Os irmãos que estão me acompanhando nesses 7 anos e meio de enfermidade, onde eu fui desenganado na ocasião, sabe que é um grande desafio. E nós não podemos perder a esperança, e a nossa esperança está em Cristo.
Esperança está em Cristo. As lutas vêm, o sofrimento vem, mas a nossa esperança está no Senhor. Não podemos desanimar. Em meio à luta, à dor, precisamos estar vivenciando a alegria. E a primeira coisa que eu gostaria de observar nesta noite, que a soberania de Deus, ela está na restauração. E o verso 1 e 2, ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por José Roberto. Grandes coisas o Senhor tem feito por você, pela sua vida. E é interessante, irmãos, que a restauração, ela é uma obra soberana de Deus. É Deus que atua, que faz com que isso aconteça de maneira visível. A restauração é uma obra soberana de Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. E lá com Israel, a restauração foi obra soberana de Deus, não por méritos humanos que isso aconteceu, mas foi completamente realizada por Deus, conforme encontramos no livro do profeta Isaías, usando Ciro para isso, na restauração. E Deus declara, e ele levanta Ciro para libertar o seu povo. E nós notamos, irmãos, que a doutrina da soberania de Deus nos ensina que o Senhor, Ele é o controlador de todas as coisas. Ele que controla, que rege todas as coisas, inclusive as circunstâncias adversas de nossa vida. No entanto, Ele age em meio às restaurações, em meio a essas lutas tremendas, e nada foge ao domínio de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge, irmãos. Não pense que você está abandonado. Não perca a esperança. A esperança. Jesus é a nossa esperança. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, entender que o Senhor é soberano. E precisamos ter alegria em meio à restauração. Restauração traz alegria. A alegria é fruto direto da ação de Deus. Quando Ele restaura o seu povo, a resposta natural é a alegria e o louvor. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. É a forma de expressar. É onde essa alegria do Senhor ela é declarada em nossos lábios. E a alegria cristã não é circunstancial, mas ela é enraizada na obra de Cristo. Mesmo em tribulações, temos uma alegria perene. Como expressa Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é se alegrar num dado momento, mas é sempre no Senhor. A restauração do povo de Deus serve como testemunho para as nações. É interessante que as ações soberanas de Deus são visíveis e reconhecidas até pelos incrédulos. Isaías 52, verso 10 diz que todos os confins da terra verão a salvação do vosso Deus. São todos, não são apenas nós, povo de Deus. Queridos, a obra de Deus com o seu povo tem um propósito
maravilhoso. E é interessante que somos chamados para ser luz para as nações. E a palavra do Senhor no Evangelho, segundo registrou o evangelista São Mateus, nos diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, refletindo a glória de Deus para o mundo, irmãos. Precisamos reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, não de algumas coisas, mas de todas as coisas, de todas as situações da vida, inclusive nas adversidades. Quando enfrentamos tempos difíceis, devemos lembrar que, assim como Deus restaurou Israel, Ele também tem o poder de restaurar a nossa vida. Ele tem o poder de restaurar a nossa alegria, a nossa esperança. Isso nos leva, irmãos, a confiar, a descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis a nós. Ore pedindo que Deus, irmãos, fortaleça, renove, para que você possa crer nessa soberana graça divina, mesmo quando você não conseguir entender os caminhos pelos quais Ele te conduz. Aí às vezes alguém diz assim, aquelas pessoas mais chegadas, né, que conviveram mais comigo no passado, quando segundo um irmão, ele fala que eu era o pastor sertanejo, pastor da roça. E aqui hoje eu fico até emocionado que tem algumas ovelhas aqui que eu batizei lá na roça. Que eu caminhei junto aos primeiros passos dessas ovelhas e que estão aqui nesta noite. Não perca a esperança, mesmo que os vendavais venham. A nossa esperança é Jesus. Outra coisa que eu quero observar é que a realidade da aflição e a da esperança restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Nós não estamos perdidos nesse mundo aí, abandonados, não. O Senhor está conosco. E precisamos vivenciar isso, a realidade da aflição e da esperança. A aflição presente, do momento que enfrentamos, nós precisamos ter uma certeza que temos a alegria da restauração. E o salmista reconhece que ainda há necessidades, em meio a necessidades e aflições. E a vida cristã é marcada de altos e baixos. Os nossos dias a dia, o nosso dia a dia. Nós precisamos ter firmeza, certo que o Senhor vai restaurar. E quando nós olhamos lá para a doutrina da depravação total, nos lembra que o pecado afeta todas as áreas da vida. E por isso, a aflição ela é uma realidade constante até a consumação final em Cristo. Portanto, a esperança da restauração que eu preciso ter, você precisa ter, nós precisamos olhar para o salmista, e o salmista ora por restauração na certeza de que ele depende de Deus, que a sua esperança está em Deus. E essa esperança, irmãos, ela está fundamentada nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor, onde Deus promete um futuro e uma esperança para o seu povo. Interessante que nós não estamos por aí abandonados. A esperança
é a certeza de que Deus irá cumprir em nós as suas promessas, que Ele não vai nos abandonar, e que Ele já deu o seu Filho e cumprirá em nós todas as coisas, conforme diz Paulo escrevendo aos Romanos. Cumprirá todas as coisas em Cristo. E a oração, irmãos, como um meio de graça, ela é o meio pelo qual expressamos a nossa dependência de Deus. Dependemos do Senhor, irmãos. Precisamos do Senhor. E onde buscamos as promessas, e a Bíblia exorta e ordena a todos nós a orar sem cessar, a não desanimar nunca, em meio aos embates da vida. E aí, a palavra de Deus deixa para nós: orai sem cessar. Oração é um meio de graça, uma prática pela qual nos conforma a sua vontade, e a sua vontade se cumpre em nós, conforme está registrado em um dos nossos catecismos. Aceite, irmãos, que a vida cristã envolve tanto momentos de aflição quanto de esperança. Não vamos ficar presos às aflições, ao desânimo, à tristeza, mas vamos estar voltados para a esperança, que é Jesus. Não desanime ao enfrentar dificuldades. Eu sempre brinco, até às vezes, que você não é o primeiro, não é o último, não será o último. Quando eu estava muito mal lá no hospital, eu brincava, às vezes, com alguns que chegavam mais próximos, diziam: ó, cuidado com a fila, que eu pulo fora. Eu brincava. Um caos, um quadro daqui, eu vou brincar, a confiança está no Senhor. Cuidado com a fila, que eu vou sair da fila. Cuidado, você pode passar na fila. Mas é isso, irmãos. Não perder a esperança. Vamos continuar na fila até o dia que o Senhor nos chamar. Vamos ficar desesperados. Aí nós nos desesperamos, não é? Zé Roberto, você é diferente dos outros? Não, sou igual a vocês. Tem que eu não fico desesperado. Confiança está no Senhor. E dele vem a nossa confiança. Dele vem a nossa certeza. Se você está passando por um momento de dor, por um momento de incerteza, de dificuldade, não deixe de suplicar ao Senhor. O Senhor ouve as suas súplicas. Assim como o salmista, ele pede restauração, peça restauração ao Senhor. Tenha certeza de que a aflição ela é temporária e que a esperança em Deus ela é certa e segura. A aflição é passageira, mas a esperança em Deus ela é certa e segura. A aflição vai passar. E aí, nós vamos observar, quando a gente chega lá no final do Salmo, a gente vai ver que o salmista ele vai falar: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo muita alegria mesmo, com júbilo, com festa. E aí nós encontramos a realidade, que é o princípio da semeadura e da colheita. O choro e a semeadura. Quem viveu na lavoura, trabalhou na lavoura, sabe muito bem que não é fácil a semeadura. Você enfrenta os contratempos, mas vem a hora da colheita, a hora da fartura. O choro durante a semeadura simboliza o sofrimento na obra do Senhor.
Contudo, a semeadura feita com fé vai gerar colheita. E encoraja os crentes a não desanimarem, porque eles irão colher, se não desistir no meio do caminho. A vida cristã ela é marcada como princípio da semeadura e colheita. No entanto, é Deus quem dá o crescimento, conforme diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. Portanto, se semeamos com fé, confiados no Senhor, o Senhor nos trará frutos e nos dará frutos. E essa colheita, após a semeadura, após toda a luta, ela precisa ser com alegria. A colheita é resultado da fidelidade de Deus e de suas promessas. Aqueles que perseverarem com fé, com esperança, na alegria da colheita, pode ter certeza, não serão decepcionados. O salmista, no Salmo 30, verso 5, ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Não desanime. E vamos observar isso. A doutrina da perseverança dos santos nos ensina bastante e nos garante que, embora enfrentando tribulações, aqueles que estão em Cristo chegarão à colheita final. Enfrentando tribulações, enfrentando dificuldades, porque aquele que completou a boa obra em nós há de completá-la. Filipenses 1:6. E o testemunho da colheita ele é forte, porque a imagem final é de um retorno vitorioso, testemunhando o poder de Deus em transformar o sofrimento em alegria e abundância. E a colheita, ela é um testemunho visível da fidelidade de Deus. A colheita final aponta para o cumprimento escatológico das promessas de Deus. E em Cristo temos a garantia da colheita final, onde todos os eleitos serão reunidos em um lugar de alegria eterna. Perseverem em semear o bem e confiar que Deus trará-se uma colheita maravilhosa. No tempo certo, na sua vida diária, no dia a dia, continue plantando com a semente com fé. Amor, serviço, para que veja resultados imediatos. Precisamos de ter fé, seja no trabalho, na família, nos nossos negócios, no nosso ministério. Lembre-se, irmãos, que Deus promete os que semeiam com lágrima, que eles colherão com alegria. Confie que Ele é fiel e vai transformar o seu trabalho, que muitas das vezes em lágrimas, em colheitas de grandes frutos. Confie, Ele é o Deus que pode transformar o seu trabalho com muitas lágrimas em frutos com muitos sorrisos. Portanto, não desanime em fazer o bem, pois a colheita virá no tempo de Deus. E concluindo nesta noite, o Salmo nos ensina que, apesar das aflições presentes no dia a dia, no nosso dia a dia, nós podemos confiar na soberania e na bondade de Deus no nosso dia a dia. Ele é o Deus da restauração, que transforma lágrimas em alegria e nos dá esperança em meio às tribulações. Nossa resposta deve ser na confiança constante, oração fervorosa e um testemunho fiel de sua obra em nossas vidas, que semeemos com fé, com garra, com coragem, aguardando a colheita, que Deus, em sua graça e infinita misericórdia, certamente nos concederá, e que prossigamos a dizer nos próximos meses do ano de 2025,
conforme o disse o salmista. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria no Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta noite. Amém.